Fala duplas, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, agora você precisa ter muita calma, principalmente se você ainda não se posicionou no Ethereum ou nas altcoins e está todo eufórico aí querendo entrar agora porque as criptomoedas estão subindo muito. Mas calma, fica tranquilo porque nesse vídeo eu quero mostrar para você quais são as oportunidades que a aprovação dos ETFs de Ethereum, que eram tão aguardadas pelo mercado, vão trazer para as criptomoedas. Mas olha só, um aviso rápido aqui. No dia 6 de junho nós vamos ter um evento, a Rota da Liberdade, onde eu quero mostrar como você faz para investir em cripto usando 4 pilares para ganhar dinheiro nesse mercado de forma consistente e acelerar aí a chegada na sua liberdade financeira. E neste mesmo dia eu vou abrir as vagas do Rico com Cripto, que é o nosso treinamento de criptomoedas. E para você garantir o seu ingresso para o evento, o link estará aqui na descrição. Então vamos cair para dentro aqui, aproveitando que o mercado ele teve essa correção e nos últimos dias ele teve uma pequena alta. Mas mesmo com essa alta, ainda tem muitas moedas que estão bem abaixo dos seus preços dos últimos meses, porque nós tivemos uma grande correção, olha só. Pelo valor de mercado das altcoins, nós vemos que o interesse veio caindo nesse tipo de moeda nos últimos dias, nas últimas semanas. Então saímos lá do patamar de quase 1,28 trilhões de dólares em altcoins e caímos lá para 960 bilhões de dólares. E agora com esses rumores dos ETFs tivemos essa alta aqui no curto prazo, voltando aí para 1,1 trilhão, só que não voltamos mais para esse mesmo patamar. E muitas altcoins ainda não subiram muito, tá bom? Então isso já abre um precedente aí de que temos algumas oportunidades no mercado no momento. Esse tipo de correção ele é muito positivo porque ele limpa aí os apostadores de altas, aquelas pessoas que estavam extremamente otimistas, ela faz essa correção aí natural para depois o preço voltar a subir e superar esse topo anterior. Então esse é um movimento bem saudável. Só que agora nós estamos voltando próximo ao topo anterior e até podemos ter uma nova correção em alguns dias. E isso pode vir depois da aprovação dos ETFs de Ethereum. Só que diferente do que aconteceu em março, que foi essa queda maior aqui, que durou mais tempo e fez o mercado ficar bem chato e lateral, a queda dessa correção pós-aprovação dos ETFs pode ser bem rápida, uma queda rápida para uma recuperação também muito rápida. Uma boa maneira de esperar o que pode vir pela frente é olhando o que aconteceu no passado com a aprovação dos ETFs de Bitcoin. É claro que o contexto de moedas são diferentes, mas eles possuem muitas coisas similares. Então olha só, o ETF ele foi aprovado aqui no dia 10 de janeiro. Podemos ver aqui, ó, ETF Spot de Bitcoin é aprovado oficialmente pela SEC. Saiu a notícia no dia 10 de janeiro. Nesse dia, repare aqui, ó, pela seta, nós tivemos uma grande alta, só que no mesmo dia nós tivemos uma grande queda e o preço fechou no negativo, ó. E depois nas semanas seguintes nós tivemos uma correção. Uma correção que durou aí praticamente 12 dias consecutivos, acumulando uma queda de 20% no preço. Mas apesar desta correção, foram os ETFs de Bitcoin que fizeram aí o preço da criptomoeda sair dos 28 mil, seus rumores fizeram ela sair desse patamar aqui, ó. Perceba que no dia 16 de outubro de 2023, o CEO da BlackRock estava comentando sobre os rumores da aprovação de ETF de Bitcoin ou não. Foi neste ponto específico que começou toda a alta movida pelos ETFs até a data da aprovação. Nessa data nós tivemos essa pequena correção que durou aí os 12 dias e depois o preço voltou a continuar subindo. Então isso é muito natural. O preço sobe muito forte, ele tem uma pequena correção para continuar subindo mais forte. E foi depois disso que nós batemos o recorde aí dos 73 mil dólares por unidade no Bitcoin. Então o que é mais interessante é nós olharmos antes, que foi todo esse período aqui do rumor, ou seja, do boato, se vai aprovar ou não, que é o momento que vivemos até hoje, o dia da aprovação, que foi um dia bastante volátil, e os dias seguintes, olha só, tivemos essa correção de 20% e logo depois o Bitcoin engatou numa alta muito forte até os 74 mil dólares. Olha só, até o rumor ele chegou a bater 48 mil, depois na correção ele caiu até os 38 mil dólares. Para depois voltar a subir até bater 74 mil. Então será que nós podemos ver esse mesmo movimento com os ETFs de Ethereum? Bom, primeiro a gente tem que entender por que ele teve essa correção aqui no dia da aprovação, porque às vezes é contraintuitivo ao que você pensa. Ah, aprovou, foi uma notícia positiva, então o mercado deveria subir ainda mais, só que na verdade ele corrige. Por que isso acontece? Olha, isso acontece, dupla, porque muita gente estava com um lucro enorme. As pessoas, elas especularam a aprovação dos ETFs e não o que aconteceria depois.
desse. Então elas seguraram o Bitcoin até essa aprovação acontecer ou não. E uma vez que o boato ele virou fato, as pessoas começaram a vender e para realizar o seu lucro. E assim nós tivemos 12 dias consecutivos de correção. E essa correção foi movimentada também graças a um ETF específico da Grayscale. Então, se nós repararmos aqui nos primeiros dias de aprovação dos ETFs, nós tivemos mais saídas do que entradas de dinheiro nos ETFs de Bitcoin. Ou seja, tinha mais pessoas vendendo do que comprando mesmo dentro dos ETFs. Isso daqui fica claro por essa parte verde aqui, ó. E o grande ETF que causou tudo isso foi o GBTC, que é o ETF da Grayscale. Isso porque antes ele era um ETF de futuros do Bitcoin, muita gente tinha dinheiro alocado lá, e ele foi convertido para um ETF spot, ou seja, de Bitcoin à vista. E como as taxas dele eram muito altas e ele tinha uma diferença aí no seu valor para o valor do Bitcoin de mercado, muita gente vendeu e realizou lucro aqui para trocar também o dinheiro que estava nesse ETF pelos outros ETFs que se tornaram muito mais interessantes, principalmente esse daqui, ó, IBIT, que é o ETF da BlackRock. E foi justamente por causa disso que nós tivemos essa correção no Bitcoin e nas outras criptos 12 dias depois da aprovação. Só que perceba que depois que passou esse período inicial, as compras passaram a ser muito maiores do que as vendas, e por isso que o preço explodiu nas semanas seguintes, principalmente aqui, ó, em março, ó, quando tivemos o maior fluxo de compra dentro dos ETFs no caso do Bitcoin. Foi quando a gente bateu os recordes aí de preço. Então perceba que entre os principais fundos aí de ETFs de Bitcoin, a Grayscale tem uma taxa bem alta, ó, de 1,5%, e por isso também muita gente vendeu para trocar pelos outros. Olha só, esse tem só 0,19% de taxa. O IBIT, que é a da BlackRock, ó, tem só 0,25% e é um dos maiores aí do mercado. Então muita gente fez essa troca, né? Daqui para cá, desse para esses outros que tem taxas menores, como o da ARK também, ó. Mas será que isso pode acontecer com o Ethereum nesse momento? Primeiro vamos ver as empresas que entraram com pedido de ETF de Ethereum. Olha só, a maioria dessas empresas também possuem ETF de Bitcoin. Muitas viram que esse tipo de produto é um sucesso. Só que olha lá quem está aqui, ó, Grayscale, e ela vai fazer uma conversão, porque ela já possui um ETF de Ethereum. E a mesma coisa pode se repetir. Também temos aqui, ó, a BlackRock, que é uma empresa bem importante, e a Fidelity também, que é uma empresa bem importante, que entrou com pedido aí de ETF de Ethereum. Só por essas duas empresas estarem entrando com pedido, a chance de aprovação já é enorme, porque elas têm muita influência no mercado. Você já sabe o resultado, mas eu ainda não sei, tá bom? Então se contente aí no seu comentário. Mas então o que a gente tem que olhar é se esse ETF aqui de Ethereum, ele tem muito volume para vender ou não. Então olha só, o ETF da Grayscale de Ethereum é esse ETHE, então ele está custando aí cada cota $32 mais ou menos. Primeiro ponto de atenção enorme é que a sua taxa é de 2,5%, ou seja, já é uma taxa muito grande, maior do que a taxa dos ETFs de Bitcoin, olha lá que era de 1,5%, ou seja, esse daqui já é um ponto de alerta para nós. Taxas altas aqui dentro do ETF da Grayscale. Só que o ponto mais crucial aqui, e que eu acredito sim que nós vamos ter uma correção por causa disso, é que esse ETF tem 11 bilhões de dólares em gestão. Ou seja, são 11 bilhões em pressão vendedora, porque muita gente vai querer vender esse ETF e trocar ele por dólar ou por outros ETFs. E isso claramente vai gerar pressão vendedora no curto prazo. Então esse é um grande ponto de alerta pra gente, tá bom? Repare também que nos últimos dias, olha só, tivemos uma alta repentina na quantidade de valor aí nesse ETF. Ele estava ali próximo a 8 bilhões sob gestão e ele subiu rapidamente para 11 bilhões. E isso tem uma explicação, tá? Esse ETF teve uma alta, ou seja, mais pessoas comprando ele, porque existe um desconto da Grayscale aí, hoje está na beira ali dos 10%. Ou seja, se você compra esse ETF, você tem um desconto aí de 10% em relação ao valor real aí dos ETFs no futuro, caso sejam aprovados. Então, se o ETF for aprovado, quem comprou isso daqui já vai ter um ganho de pelo menos 10% trocando esse ETF por outros ETFs ou pelo próprio ETF da Grayscale, caso ele seja aprovado. Esse gráfico anterior dessa alta repentina casa muito bem com esse gráfico também dessa diferença do desconto. A diferença estava em cerca de 20%, ou seja, se você comprar esse ETF e os ETFs de Ethereum forem aprovados e existir essa conversão, você já teria um ganho de 20% nessa diferença de negociação.
negociação do valor da cota com o valor real do mercado. Depois disso, as pessoas começaram a comprar bastante e tivemos essa alta, ó, bem forte aqui, ó. E essa diferença está diminuindo cada vez mais, porque tem mais pessoas comprando e a diferença está cada vez menor, porque estamos cada vez mais próximos de uma possibilidade de aprovação. Mas mesmo assim ainda existe essa diferença e por isso, ó, muita gente vai acabar vendendo isso daqui porque vai ganhar esses 10% fáceis aí no mercado. Então, olhando aqui no gráfico do Ethereum atual, tá? Ele está em 3.800 dólares, como a gente pode ver aqui, ó, nesta região. Esse é o suporte atual, ó, 3.600 dólares. Provavelmente ele vai varar isso daqui com facilidade, porque ele já quer varar isso. E vai chegar aqui, ó, em 4.000 dólares e depois o próximo passo é chegar em 4.200. Muito provavelmente ele vai chegar nesse valor, tá? Porque tudo indica, só pela alta forte que ele teve anteriormente, que ele vai subir bem forte aí na quinta-feira, na data de aprovação ou não, se for aprovado. Lembrando disso, tá? Se for aprovado. Depois, nós podemos ter as correções que eu mencionei justamente por causa de tudo isso. E até onde poderia ir o preço se viesse uma correção? Se o Ethereum subir aqui para 4.200, 4.400, o preço chegar aqui, a correção seria até mais ou menos 3.600, ou se for uma correção de 20% a partir do preço atual, chegaria ali em 3.200. Aqui seria o melhor ponto de compra de Ethereum, ou pode ser aqui também. Aqui são dois pontos muito interessantes de compra do Ethereum, se nós tivermos essa correção que muito provavelmente vai acontecer, tá? Por causa de tudo isso daqui. Então, já saiba disso, ó, tenha muita calma para não cair na euforia de querer comprar aí agora no topo, se estiver no topo, né, no momento que você estiver vendo esse vídeo, ou se já não estiver nessa correção, aí sim é muito mais interessante de se comprar. Então não compre tudo de uma vez, dá até para comprar um pouco agora especulando essa alta até os 4.200, 4.400, depois se vier uma correção você compra mais pesado, tá? Então não gaste tudo que você tem para comprar agora, achando que você vai ficar rico rapidamente. Tenha calma nesses momentos, tá bom? Então o que a gente pode ver no preço do Ethereum é acontecendo algo muito parecido com isso. Uma alta no período de especulação aí do fato, se vai aprovar ou não. Após a aprovação, uma alta no curto prazo aqui, ó, bem forte, seguido de uma queda aí de volatilidade, mas no caso do Ethereum eu acho que vai ser uma alta mais forte, porque o preço do Ethereum não subiu tanto assim quanto o preço do Bitcoin por vários dias consecutivos. Depois disso, ó, correção de, sei lá, 15, 20%, para depois, então, ele ter uma alta super forte e superar os seus topos anteriores e podendo chegar aí a 5, 6 mil dólares aí em questão de 50 dias. Então, antes de você sair comprando tudo pela frente, tenha em mente que podemos ter sim esse período de correção no curto prazo para depois o preço voltar a subir bem forte. Então, se você comprar no topo, digamos assim, não panique, né? Se tiver uma correção de 20%. Provavelmente depois dela o preço vai subir bem forte e vai superar o preço de compra seu. Mas sabendo disso, não gaste tudo no momento atual, se vier correção, tenha dinheiro para comprar mais forte nela, tá bom? Então é por causa de tudo isso que nesta lista das altcoins eu vou começar mostrando aqueles projetos mais sólidos para você e depois eu vou para aqueles com potencial maior de valorização, porém com um risco maior. É possível que as moedas continuem a subir após a aprovação? Sim, é totalmente possível, porque o mercado ele já ficou quase 3 meses lateral e corrigindo. E por isso você tem que ter bastante calma para não cair na euforia. Se você quer se por agora, coloque pouco dinheiro e espere alguns dias após a aprovação para ver se terá correção ou não nas primeiras semanas. Se o mercado corrigir, aí sim você poderá comprar sem medo algum e muito mais pesado e saberá que está tendo o melhor preço de todos. Lembra, quem compra no hype paga muito mais caro do que as pessoas que aproveitam quedas ou momentos laterais para acumular. Então vamos para a nossa lista das 5 criptos que vão explodir depois da aprovação dos ETFs de Ethereum. A primeira moeda da nossa lista é a Solana. Lembra, eu vou começar da maior para a menor com maior risco. Olha só, a Solana nos últimos dias ela engatou uma alta novamente, ela tinha caído até 130 dólares e agora ela já está em 175 dólares. Ela está muito próxima aí do seu último topo que foram os 206 dólares por unidade. Então aqui nessa faixa dos 175 ela se encontra em um suporte. Comprar aqui é interessante, mas comprar a Solana mais próximo de 160 é melhor ainda, tá bom? Então olha só, onde são os melhores pontos de compra de Solana?
Tracei aqui suportes e resistências nessas linhas douradas e podemos ver que os 129 dólares foi o seu suporte mais forte aí do médio prazo, né? Pensando num prazo maior. Esse é o melhor ponto possível de compra, só que obviamente vai ficar cada vez mais difícil com a alta do mercado comprar nessa região. Por isso nós já olhamos para outro suporte, que é os 152 dólares por unidade. Esse sim é um preço muito bom para se comprar. Se a gente tiver uma correção do mercado aí, com certeza a Solana vai para 152 dólares. Essa seria a melhor região possível de compra. Agora, ó, nesse momento, ela está em 180 dólares e está nessa resistência. Se o Ethereum continuar subindo para 4.200, ela vai superar isso e vai voltar para os seus 200 dólares. Esse é um ponto que eu esperaria para comprar. Eu não compraria nesse momento, tá? Chegando aqui em 200 dólares. Porque a gente pode ter bastante realização daquelas pessoas que compraram no topo aí num curto prazo e querem realizar para não ficar no prejuízo nesse momento. Então, se tiver a correção do Ethereum, saiba que também vai ter correção na Solana e o melhor ponto é os 152 dólares para comprar. E por que eu coloquei a Solana na nossa lista, que é concorrente direta da Ethereum? Bom, com essa aprovação dos ETFs de Ethereum, a Solana ela também pode ter os seus ETFs aprovados. Ainda não existe nenhum rumor, nenhuma especulação, nada certo, nada errado, mas isso já é uma possibilidade, tá bom? Então, dessa forma, pensando no médio prazo, tá? E não no curto prazo, em alguns meses, ou seja, a Solana ela tem um enorme potencial com essa narrativa. Então, olha lá, a aprovação do Ethereum Spot poderia aumentar as expectativas da Solana também ser classificada como uma commodity. O Ethereum pode ser classificado como uma commodity, por isso ele vai ter os ETFs aprovados. A Solana pode entrar na mesma categoria e também ter ETFs. Olha lá, outra coisa no dia 18 de janeiro. Solana ETF, esperanças aumentam depois de Franklin Templeton elogiar a blockchain. Esse cara aqui é gestor de um fundo enorme e multibilionário, tá? E por ele elogiar a blockchain, isso já dá indícios aí que o mercado tradicional ele está concordando aí, que o mercado tradicional ele concorda aí com a forma que a Solana está montada hoje. Então os ETFs de Ethereum abrem o precedente para ETFs de Solana. E por isso já antecipar esse movimento pode trazer ótimos frutos para você que perdeu o bonde do Ethereum, perdeu o bonde do Bitcoin e não quer perder mais o bonde aí dos ETFs que podem ter da Solana. Se surgir esse rumor, tenha certeza que a moeda dispara, tá bom? Então a Solana é a maior cripto aqui da nossa lista e ela tem bastante potencial mesmo sem ETFs, tá? Mas com ETFs essa narrativa fica muito mais forte. Hoje ela já tem vários parceiros bem importantes, olha lá, do mercado tradicional. Mastercard, Shopify, tem o próprio Google, ASICS e tem vários outros aí que são de pagamentos, de transferência e até bancos que estão utilizando a Solana, a rede dela, tá? Então, por isso, ela está cada vez mais próxima aí do mercado tradicional de possivelmente no futuro ter um ETF dela, por ser uma grande cripto e também já estar no gosto dos institucionais. A próxima moeda da lista é a Chainlink, ou seja, a Link. Ela teve uma grande correção até 12 dólares, ela teve uma recuperação aí de 20% nos últimos 7 dias, mas isso não é nem próximo do que ela estava valendo, por exemplo, em março. E nem próximo do que ela pode chegar com também uma possibilidade de ETFs que podem existir da Chainlink. Mas vamos lá. Hoje ela está custando 16 dólares e onde seriam os melhores pontos de compra ou de esperar ou até de venda? Agora ela está nesta resistência. Esse não é um ponto muito interessante de comprar, tá? Só se ela superar os 16 dólares, testar ele novamente e aí apontar que ela vai lá para os 21 dólares. Aí sim você pode pensar em comprar Link. Mas mesmo neste patamar ela não está tão cara quanto outras criptos. A sua resistência aqui, ó, mais forte está em 21 dólares, ou seja, aqui já é um ponto de não comprar e de esperar para ver o que vai acontecer com o mercado. Se o preço chegar aqui no curto prazo, vai ter bastante venda, isso se tiver aquela correção. O melhor ponto possível de compra está próximo ali de 14 dólares, só que vai ser mais difícil chegar nesse valor aqui neste curto prazo, tá bom? Então 16 dólares é um preço ok, mas não é um dos melhores. O melhor está em 14 dólares. Então já entenda isso logo de cara. E olha lá, a Link também é uma altcoin que pode ter um ETF no futuro. Ó, até o cofundador da Chainlink ele falou que espera mais moedas e mais altcoins no mercado tendo ETFs. E a Chainlink ela tem uma grande possibilidade disso. Isso porque ela tem grandes parceiros institucionais importantes, como você pode ver aqui, ó, Swift, temos alguns bancos dos Estados Unidos, BRX Finance, etc. O mais importante aqui, ó, a Swift, ela casa muito com essa narrativa de ETFs de Chainlink, porque a Swift é uma
uma grande instituição regulamentada aí por vários governos, porque ela trabalha de forma mundial e ela é regulamentada nos Estados Unidos e ela tem muito poder e influência dentro desse mercado. Então, uma regulamentação da Chainlink para virar ETFs lá no futuro é muito possível, tá? Então, especular também ela para essa possibilidade no médio prazo é muito interessante. Além disso, a própria Chainlink já entrou dentro de algumas regras que a SEC pede aí como requisito para ter regulamentação no mercado. E ela já fez isso de antemão, então por isso ela é uma ótima narrativa pensando nisso, tá? A próxima criptomoeda na nossa lista é a Render. Olha lá, hoje ela está valendo $10,52, só que ela chegou a valer já $13, que foi no seu último topo. E vocês que acompanham o canal aqui já sabem dela, né? Porque eu sempre bato nessa tecla e é uma das criptos que eu mais acumulei. Todas essa lista eu acumulei, estou acumulando, mas ela é a principal. Então, quais são os principais pontos de compra de Render? O melhor preço possível de todos aí está em $7. Eu falei muitas vezes para os meus alunos aí do Rico com Cripto que essa era a melhor região possível de se comprar, quando o preço estava aqui mais ou menos em $10, $9. Muitos perguntaram e eu falei, ó, espera a moeda chegar em $7 para comprar. Ela chegou até a cair um pouco mais do que isso, só que ela se recuperou no mesmo dia. Mas esse foi um ótimo ponto de compra, que é o melhor ponto possível de se comprar Render. Só que para isso ela precisa ter uma correção maior, né? O que vai ficar mais difícil depois da aprovação dos ETFs de Ethereum. Então um outro ponto muito interessante de compra está aqui, ó, em $9,32. Então aqui onde ela está, ó, ela pode até subir até os $13, depois voltar a corrigir e voltar aí para $9,32. Se isso acontecer, é um mundo ideal, tá? Para você comprar mais Render aqui. É isso que eu faria, pelo menos. Cabe a você também fazer a sua própria análise. Lembre sempre disso. Mas o preço médio aí de muitos alunos ficou aqui, ó, entre $7 e $7,20 mais ou menos. Muitos fizeram exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava comprando bastante Render nessas quedas aqui. Então, se ela voltar a cair, saiba que essa é uma cripto muito interessante. Por quê? Ela está na narrativa de IA, inteligência artificial, e também na narrativa de DePIN. Ou seja, ela surfa duas narrativas diferentes. E vocês já sabem, né, que a narrativa de IA é a principal de 2024 para empresas de tecnologia, tanto é que, por exemplo, o evento de várias empresas e vários lançamentos que estão acontecendo esse ano estão pautados em IA. Em junho, por exemplo, a Apple vai fazer um evento e vai lançar coisas com a pauta de IA. Então perceba, uma das maiores empresas do mundo de tecnologia está usando essa narrativa para surfar o hype também. E a Render eu diria que é uma das melhores criptos desta narrativa que pode surfar uma bela alta depois do período de correção do Ethereum. Porque para todas as IAs funcionarem é preciso ter um poder computacional e muita GPU, ou seja, o poder aí de placas de vídeo. Um grande exemplo disso é a empresa da Nvidia, que é a empresa que produz os chips mais utilizados pelas inteligências artificiais e que suas ações dispararam depois que essa narrativa entrou em alta. Para você que não sabe, as IAs elas têm duas maneiras de obter acesso a esses hardwares, por exemplo. Usando uma GPU local, ou seja, comprar uma placa de vídeo física instalada numa máquina ou utilizando provedores de nuvem. E a Render Network ela faz esse segundo serviço e tem muitas pessoas ganhando dinheiro com os seus nós, por exemplo, e ela tem uma comunidade muito forte. Tem muitas pessoas ganhando dinheiro com os seus nós de rede e ela tem uma comunidade muito forte, além de estar em duas boas narrativas e ter a atenção do mercado. Então olha lá, cripto encarada como Nvidia descentralizada dispara 500%. Isso foi em 2023. Hoje a Render já vale muito mais do que nesse momento aqui de junho. E olha só outra notícia, Render implementa queima de tokens via votação. Isso daqui foi muito positivo em 2023 para ela se tornar uma moeda menos inflacionária e ter um tokenomics mais saudável. Então é por tudo isso que eu acredito que esta seja uma das melhores moedas nesse nicho. Tanto é que eu comprei muito pesado quando ela caiu lá para os $7. Além disso, olha lá, nós usamos a moeda para montar piscinas de liquidez e gerar renda passiva. Isso daqui eu mostro para os alunos como fazer isso. Eu apliquei aí cerca de $3 mil e isso aqui em apenas 36 horas gerou já $60 em taxas. Ou seja, ela traz uma rentabilidade enorme e eu uso essas piscinas para aumentar a quantidade de tokens que eu quero levar aí para o médio prazo. Tudo isso eu ensino para os alunos do Rico com Cripto e também vou mostrar uma parte disso lá no nosso evento do dia 6. Fechou? A próxima moeda da nossa lista também surfa a narrativa de IA, que é a NIR Protocol. A NIR ela está próxima de um topo dela de curto prazo, então agora é um momento bom para esperar um pouco. Principalmente quando ela chegar aqui em $8 mais ou menos, tá? Para ver o que vai acontecer com o mercado, se ele vai corrigir, aí você pode comprar a NIR em um preço melhor. Mas olhando para seus suportes e resistências, caso ela supere aqui a região dos $8,20, aí sim
vai ser interessante comprar. Então ela tem que fazer uma barra acima disso e lateralizar um pouco acima. Aí você pode esperar que, se o mercado não corrigir, ela vai lá para os 11 dólares e 70 centavos. Mas se vier aquela correção do Ethereum que nós esperamos, aí ela pode voltar novamente para os 6 dólares e 80 centavos. Aqui seria a melhor região de compra possível, tá? Caso ela tenha uma queda um pouco maior, o mercado cai um pouco mais, aí ela vai lá para os 5 dólares e 14 centavos. Se ela chegar aqui, aí é compra pesada, tá bom? Mas o suporte dela, o principal suporte está em 6 dólares e 80 centavos. Então eu consideraria comprar mais pesado aqui. E olha lá, a NIR foi uma das criptos que mais subiram com essa narrativa de IA. E ela está cada vez implementando mais coisas. Ó, há 17 horas atrás saiu, ó. NIR planeja um agente de IA para ajudar os usuários a codificar aplicativos descentralizados, ou seja, ela está em desenvolvimento, ela vai lançar mais coisas e essa narrativa está ganhando cada vez mais força, tá? A NIR Protocol. A próxima moeda da nossa lista é a Pendle. Essa moeda aqui, ela se valorizou muito aí nos últimos dias, olha lá, ela subiu 40% em apenas 7 dias. E ela também está próxima do seu último topo aí. Então vamos lá dar uma olhada onde comprar ela. Ó, 7 dólares foi o seu último topo, nessa região ela pode ter bastante venda, tá? E o melhor ponto possível de se comprar no curto prazo é nos 5 dólares e 28 centavos. Há poucos dias atrás ela estava valendo aí 4 dólares, só que com essa aprovação dos ETFs de Ethereum e mais especulação no mercado, vai ser mais difícil ela cair até este suporte, tá? Mas se ela chegar aqui, ó, aí será uma compra sem medo, tá bom? Aqui seria o melhor preço possível, mas no curto prazo mesmo ela pode chegar até 5,28. Então esteja muito atento a esse valor aqui e a este valor aqui para comprar, tá? Evite comprar aqui próximo de 6,65 ou próximo de 7 dólares por unidade. O que é muito importante olhar é sempre este indicador aqui, ó. Quando ele está mais próximo de 80, ou seja, essa linha aqui mais próxima de 80, não é interessante comprar a moeda, tá? Geralmente ela está cara nesse momento. E quanto mais próximo aqui de 30 ou abaixo de 30, que é essa região aqui, melhor você vai estar pagando. Ou seja, olha aqui, ó. Aqui ela estava próximo a 30, foi o melhor preço possível do curto prazo. Aqui ela estava muito alta, ó, acima de 80, ou seja, estava caro. Isso daqui já indicava que ela estava cara e não era o momento de comprar. Na verdade, era o momento de vender ou esperar. Aí depois ela teve a correção, chegando aqui, e novamente ela está chegando próximo de 80. Por isso que eu esperaria um pouco, ó, eu não compraria neste momento atual. E isso vale para todas as moedas, tá? Esse indicador aqui é extremamente importante, ele se chama RSI. Então, sempre dê uma olhada nesse indicador quando você for fazer alguma compra ou alguma venda, tá? Ó, em nossa lista, todas as moedas estão muito próximas da região do 80 pontos aqui, ou seja, eu esperaria esse momento justamente essa correção. Correção vindo aí é compra, ó. Perceba, ó, 130 dólares aqui, ó, na Solana. Aqui também já é um ponto interessante quando ele está na metade para baixo, ó. É um ponto interessante. Mas na Solana o melhor preço possível ainda está em 129 dólares, tá? Só recapitulando aqui para vocês, para dar uma geral do RSI. Mas voltando aqui na Pendle, assim como a Render, essa moeda ela subiu bastante nos últimos dias e eu esperaria um pouco para comprar ela, até ela corrigir um pouco mais. Só que ela também é uma das criptos mais promissoras deste momento, no curto prazo, tá? Esse é um projeto mais complexo de se entender e por isso eu coloquei ele mais para baixo na lista, porque a Pendle é um projeto para você receber uma rentabilidade travando certas moedas. Então olha lá. Aqui ela paga 3%, aqui 20% de um yield fixo, aqui 19%, que é bastante coisa pensando em Ethereum, tá? Só que esse é um Ethereum envelopado, tá? Ó, RS Ethereum, E Ethereum, ST Ethereum. Então ele é envelopado em uma rede, só que essa rentabilidade é muito alta, tá bom? Então existe um risco aqui dentro da Pendle também. Só que diferente da Terra Luna, que quebrou lá no passado fazendo exatamente isso, só que sem lastro em uma moeda, a Pendle ela possui um lastro e uma estrutura econômica muito mais sustentável. E os maiores riscos da Pendle são o seguinte: o contrato dela pode travar ou dar algum problema. O seu protocolo para gerar yield pode cair, então essa rentabilidade pode diminuir bastante, ou seja, as pessoas iriam parar de utilizar Pendle para travar nesses protocolos, para
para gerar renda. Isso pode trazer uma grande correção no preço da Pendle. O que é mais preocupante é que hoje mais da metade dos tokens da Pendle são travados na plataforma da EtherFi para gerar essa renda e ganhar dinheiro. E a Pendle tem uma grande bandeira vermelha neste sentido, ou seja, se o protocolo parar de pagar, muita gente vai vender os tokens e destravar da plataforma, e isso vai gerar uma grande correção. Ou seja, essa é uma narrativa que você não vai querer manter por muito tempo, porque existe sim um risco envolvido nela. Mas pensando na alta do Ethereum aí depois do período de correção, ela vai surfar uma grande valorização, tá bom? Então, no curto prazo, depois da aprovação, se o Ethereum superar os 3.800 dólares, ele pode chegar rapidamente aí em 4.000 e 4.200. Depois ter aquela correção que eu mencionei, podendo chegar até 3.200 dólares e aí sim engatar numa alta bem forte para superar os últimos topos e chegando a 5, 6 mil dólares e até podendo chegar a 9 mil dólares no final do ano. Então lembre, eu espero que ele tenha uma correção depois da aprovação ou não, justamente por causa daquela diferença dos 10% e dos ETFs aí de Ethereum da Grayscale. Eles vão gerar por si só uma grande pressão vendedora e isso vai facilitar a queda das criptos no curto prazo. Já pensando no médio prazo, após algumas semanas de correção, isso pode levar de 2 a 3 semanas de queda, aí sim os ETFs de Ethereum pode gerar demanda suficiente para a cripto se valorizar bem e superar todos esses recordes que eu mencionei. Dessa forma, as altcoins vão surfar uma grande alta que a gente ainda não viu até agora. E assim, todas as criptos dessa lista vão explodir, tá? Até o final do ano, os ETFs de Ethereum, sendo um sucesso, eles possuem força suficiente para fazer o Ethereum chegar em 9 até 12 mil dólares por unidade. O que vai nos dizer se isso realmente vai se concretizar é o tempo. E se você quiser a minha ajuda para eu ser o seu guia, para de fato te levar aí do ponto A ao ponto B, do mais básico até o mais avançado, aproveite para você garantir o seu ingresso na descrição para o evento gratuito do dia 6/6, a Rota da Liberdade. E apenas nesta semana eu vou abrir as vagas do Rico com Cripto. E depois, só daqui 3 meses, nós vamos ter uma nova turma. Então, para você não perder a oferta única deste encontro, corre e se inscreve na descrição para você não ficar de fora do evento A Rota da Liberdade. Eu tenho certeza que você vai se transformar em investidor cripto de verdade. Fechou?